Nós estamos de volta para gravar o segundo vídeo, segundo tema do casamento em João capítulo 2, o Evangelho de São João 2. No primeiro vídeo nós falamos que o casamento é uma instituição divina, é algo sagrado, a família é uma instituição divina. Foi instituído por Deus e o próprio Cristo começa o seu ministério numa festa de casamento. No verso 1 diz que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e o verso 2 fala que Jesus foi convidado para esse casamento. Nos versos seguintes começa a descrever uma coisa interessante, fatos interessantes para analisarmos, para entender um pouco mais da dinâmica do casamento na perspectiva divina e também de alguns conselhos ou algumas orientações que nós precisamos observar nessa questão do casamento. Diz a Bíblia que então faltou vinho, faltou o suco de uva, entre o terceiro e o quarto dia, porque naquela época as festas de casamento eram cerca de 7 dias, entre o terceiro e quarto dia, falta vinho, falta suco de uva. Hoje você vai num casamento, as pessoas vão na cerimônia para assistir, na realidade é a noiva, para ver a noiva é o papel principal, e quando você vai na recepção, o papel principal da recepção, o que chama a atenção de todos, é o bolo. Imagine só, você for num casamento e não ter bolo, numa festa, você for num casamento, inclusive assim, com 200 pessoas, e aí então eles cortarem o bolo, só dá para 50 pessoas. Todos vão sair falando como é que eles são desorganizados, fizeram uma festa para tanta gente, pouca comida, né? Então imagine só, entre o terceiro e quarto dia, antes que concluísse todo o processo, faltou o suco de uva, o vinho, e aí então o mestre Saulo, organizador do casamento, falou para os serventes para avisar Maria, e aí foram avisar Maria, e Maria então ficou em desespero, o que é que eu vou fazer? Faltou vinho, então ela corre e vai falar com Jesus. Claro que Maria já sabia que Jesus era poderoso e podia resolver este problema. Parece que Maria aprendeu a lição, porque quando ela perdeu Jesus juntamente com José na infância de Cristo, quando ele tinha por volta de 12 anos, Maria ficou desesperada e por cerca de 3 dias procurou Jesus, e quando não achou foi para o templo para tentar orar, pedir misericórdia a Deus, e lá estava Cristo. Se ela buscasse Jesus em primeiro lugar, logo teria resolvido a questão, se ela fosse para a igreja buscar a Deus. Interessante que então Maria correu para Jesus e falou: meu filho, não tem mais vinho. E Jesus responde: o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Algumas pessoas podem pensar: poxa, como Jesus foi rude com sua mãe. Não, essa expressão que tenho eu contigo é uma expressão honrosa, é uma expressão honrosa do Oriente naquela época. Então Jesus falou: não chegou a minha hora. Quando chegar, o poder de Deus irá se manifestar. Às vezes precisamos esperar, às vezes precisamos confiar no poder de Deus. Tem, por exemplo, mulheres, maridos que esperam 10 anos, às vezes até mais, o cônjuge se converter, se tornar cristão, quando não é uma luta muito grande, mas chega o momento, e o momento às vezes inesperado, quando o poder de Deus se manifesta. Jesus então disse para sua mãe: bem, chegou a minha hora. E então Maria disse assim para os serventes, para os garçons: faça tudo o que ele mandar. Interessante, se nós fizermos tudo o que Deus nos manda, o que é que Deus manda na Bíblia? Marido, ame as vossas mulheres. Mulheres, amem os vossos maridos. Se fizermos o que Deus pede, o que a Bíblia pede para o nosso casamento, para a nossa relação, com certeza iremos ter muito sucesso. Iremos ter muita felicidade. Então Jesus pediu que enchessem as talhas que tinham ali, cerca de 6 talhas, cada uma levava cerca de 100 a 120 litros de água, e os garçons encheram as talhas totalmente. E uma coisa interessante nessa história é que Cristo tinha um poder para transformar água em vinho, logo, ele também tinha um poder para fazer o vinho, o suco de uva, aparecer de primeiro, só com o poder da sua voz. Mas por que pediu aos garçons
para carregar cerca de 720 litros de água para encher aquelas talhas? Para que tanto sacrifício? Jesus estava mostrando para nós que nós precisamos fazer a nossa parte. Você tem que fazer a sua parte no casamento. Você precisa se esforçar como esposo. Você precisa se esforçar como mulher. Vocês precisam entender que para acontecer um milagre divino, vocês têm que se unir a Deus, buscar a Deus, esperar em Deus, fazer a parte que cabe a vocês e não ficar só esperando o milagre acontecer, sem se mover, sem fazer nada. Depois que os garçons enchem aquelas talhas, Jesus então manda tirar e levar para o mestre-sala, e os garçons, quando colocam uma pequena moringa naquelas talhas, que olha, viu o milagre, eles ficam sem fala. O milagre aconteceu naquele casamento, porque Cristo era o centro, porque Cristo foi convidado, foi o primeiro da lista. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, no seu relacionamento. Cristo é a melhor ferramenta terapêutica que existe, psicologicamente falando. Não existe uma abordagem psicológica, nenhum tipo de ferramenta psicológica que supere o poder transformador do Evangelho e de Jesus Cristo na vida do indivíduo. Coloque ele como centro na sua vida, logo você verá milagres acontecendo. Transformação de caráter, transformação de comportamento aversivo, agressividade, muita coisa vai começar a mudar se Jesus for o centro, for o primeiro no casamento e no coração de vocês. Levou então os garçons ao mestre-sala, aquela água transformada em vinho, porém o mestre-sala não sabia. Quando tomou, ele ficou assim, sem fala por um momento, e depois, que é isso? Que vinho maravilhoso! Chama o noivo e diz assim: olha, eu já participei de muitos casamentos, lá as pessoas costumam colocar o bom vinho e depois bota ruim, tu guardastes o melhor até agora. Bem, Deus sempre tem o melhor para você. Deus quer o melhor para a sua relação, para a sua vida. Entregue-se a Deus, orem, busque ao Senhor. O vinho que foi ali criado por Deus de forma miraculosa, através de Jesus Cristo, simboliza o novo vinho. Simboliza que nem tudo está perdido, se você quiser. E se for da vontade de Deus, Deus pode restaurar a sua relação. Deus pode restaurar a sua vida. Porque Jesus pode fazer tudo novo. Ele é o novo vinho. Quando o vinho do seu casamento acaba, Jesus está pronto para transbordar. Quando o amor acaba, Jesus é o amor para transbordar. Quando não tem mais solução, Jesus é a solução. Deixe Ele transformar e abundar a sua vida. Deixe Jesus ser o vinho novo na sua relação. Entregue-se a Ele. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Um abraço.